Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Você sabe o que é? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. E a gente recebe hoje aqui então o Dr. Felipe Viana, ele é pneumologista, e a gente vai falar hoje sobre uma doença, né, doutor? Silenciosa, muita gente não sabe nem o que é, mas que está muito presente na população. Mas antes eu quero te agradecer. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, né, o convite da Unimed, principalmente que nós médicos temos uma importância na sociedade para a gente divulgar as doenças e principalmente para fazer a promoção da saúde. Acho que isso é muito importante. Obrigado. Já agradeço desde já. Então tá, doutor, vamos falar então hoje sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tem um nome difícil, né? A gente até vai chamar ela de DPOC para facilitar, mas ela está muito presente na nossa população, né? Mas primeiro vamos explicar o que é essa doença, doutor. Perfeito. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela engloba duas entidades principais, que é a bronquite e o enfisema pulmonar, bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Ela é uma condição que ocasiona uma obstrução das vias aéreas, uma obstrução geralmente irreversível, porém parcial. E geralmente essa condição ela ocorre principalmente entre os tabagistas, no qual ela é mais divulgada, né, e mais conhecida, mas também pode acontecer devido à poluição, por exemplo, ou até o fogão a lenha. Olha que só. Pode realmente Algumas profissões também, né, doutor, são mais suscetíveis a ter? Na verdade, o DPOC em si, só se tiver alguma profissão que tem algum contaminante como poluição mesmo ambiental, mas em relação a isso, a sigla é mais relacionada mesmo, principalmente ao tabagismo. Sim. Então, doutor, vamos começar explicando. A gente falou, muita gente tem essa noção assim, né, de bronquite crônica. Essa bronquite crônica, que faz parte desse combo da DPOC, ela é uma bronquite dessas normais, que a gente geralmente pega, a gente já teve alguma vez na vida, ou não? É um outro tipo de bronquite mais específico? Perfeito. Até isso tem muitas confusões aí, né? A gente escuta na nossa prática e na nossa rotina de consultório muitas confusões em relação a isso. Bronquite, na medicina, geralmente, as palavras que terminam com it são uma inflamação. Tá. Então, bronquite é uma inflamação dos brônquios. Existem diversas causas que ocasionam isso. Uma infecção por vias aéreas, por exemplo, uma gripe, ela pode fazer uma bronquite aguda, um vírus, uma bactéria pode fazer uma bronquite aguda. Tá. Das crônicas, as mais conhecidas é a asma, que aí tem uma outra fisiopatologia, uma outra tipo de causas, e a DPOC, que é principalmente ocasionada pelo tabagismo. Ah, entendi. Então, se subdivide entre... Uma bronquite pode se subdividir. A bronquite é uma condição que tem várias doenças que podem ter uma bronquite. Seria mais ou menos dessa maneira aí. E é crônico por quê? Bom, isso é uma boa pergunta. Então a gente pode aproveitar e falar um pouco sobre o DPOC. Crônico porque demora mais de 4 meses ou mais de 4 semanas. Ah, tá. Então o que define tudo que um crônico de um tempo muito maior, né? E como toda bronquite, já aproveitando então esse gatilho, todas elas têm em comum os sintomas. Então, os sintomas são parecidos em todas as bronquites. Tá. Tosse, secreção, muitas vezes falta de ar, aperto no peito, chiado. Então, isso é o grande fator de confusão entre as pessoas e principalmente entre os tabagistas, que acham, por esse motivo, que não tem uma doença crônica, que não tem uma doença ocasionada pelo cigarro, que pode estar apenas com uma gripe, ou que pode estar apenas com uma doença respiratória que não seja ocasionada pelo cigarro. Mesmo que dure... já faz 1 ano que eu tô com essa gripe, mas não, mas não percebe que pode ser alguma coisa crônica. Tabagista, muitas vezes, até por falta de informação realmente, acontece isso. Então, eles demoram muito a procurar o médico, e aí que se tornam uma doença, então, por esse motivo, subdiagnosticada, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas têm a doença e não sabem que tem e ficam sofrendo por anos, até o momento que vão procurar um especialista ou um clínico geral. Doutor, uma bronquite crônica como essa, ela pode surgir em qualquer fase da vida? Eu posso ser uma
criança que tem uma bronquite crônica? Sim, sim. Aí ocasionada por vírus, por exemplo. Isso. Né? Pode acontecer. Daí tem umas bronquiolites, aí entra em outra história, que geralmente na fase inicial da vida, na infância. Né? Mas sim, pode. A bronquite em si é uma entidade, é uma inflamação, ela não é uma doença, né? É uma inflamação dos brônquios que pode ser ocasionada por diversas etiologias, né, na medicina. Mas então, eu sei que a gente ainda está percorrendo assim, o caminho da DPOC, mas eu acho que é importante a gente também situar quem está assistindo a gente, porque assim, uma asma, se eu sou uma pessoa asmática, eu posso ser uma pessoa asmática por toda a minha vida. E a de bronquite, não. Isso. Grande confusão também. Então... Toda asma é uma bronquite crônica, mas nem toda bronquite é uma asma. Toda asma é uma bronquite. Tá. Mas nem toda bronquite é uma asma. Então é por isso que a bronquite ela se Tem várias. Porque a bronquite em especial, né, ela não é uma doença realmente assim, né? Ela é uma inflamação dos brônquios. E várias. Mas é uma confusão que eu tenho todos os dias no meu consultório, né? Então, o senhor tem asma? Não, doutor, eu tenho bronquite. Mas geralmente essas bronquites que acontecem desde a infância, que vem com falta de ar, com chiado no peito, que acontece na infância. Em relação à asma, especificamente, ela tem um caráter de iniciar na infância, ficar um período sem a doença até a adolescência ou a idade adulta, e aí realmente ela renova. Essa é a asma. Mas todas elas são uma bronquite, né? Uma bronquite. Entendi, tá. Então, por, a bronquite... por características e causas diferentes. Sim. A asma pode ser alérgica, enfim, aí tem outro espaço. A bronquite é um grupo, uma espécie, que daí tem os seus... Que inflama. Ramos, Isso, todas essas doenças que são inflamatórias, elas são... Tendinite, inflamação do tendão. E aí vai indo. Bursite. Aí não, a gente vai longe, né? Mas eu tenho várias. Não, as tenho pessoas... várias ites. Isso. Muitas pessoas, o que você tem? Todas as ites possíveis. Não, então vamos lá, vamos tentar. Exatamente. Então tá, doutor, explicamos aí a bronquite. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre o efizema. Perfeito. O que é o efizema? Perfeito. Então, a gente vai botar como exemplo a fumaça do cigarro, né, que é o mais comum, né? A fumaça do cigarro, a pessoa inala e ela gera uma injúria, né? Ela gera uma destruição da parede, uma desorganização da parede dos alvéolos. Aí vem uma outra questão, que são os alvéolos. Quando o ar entra no pulmão, ele entra pelo nariz e pela boca, vai percorrendo todas as vias aéreas pelos brônquios, que são os caninhos. Esses brônquios vão se dividindo cada vez mais, né? Formando os bronquíolos. E lá no finalzinho desse emaranhado, tem os alvéolos, que nada mais são que saquinhos, são sacos onde o ar chega e é onde ocorre a troca gasosa. Né? Então, aonde o oxigênio sai do ar e entra no sangue, e do sangue sai o CO2 que a gente devolve para o ar. Né? Contrário das plantas, não sei se você lembra da sua época dele. Tá, pula, doutor, pula. Pula essa parte. Sim. Tá, então é assim. O que o enfisema pega? Ele pega esses alvéolos, que são essa unidade onde ocorre a troca de gasosa, e destrói. A gente pode até falar destrói, mas ele desorganiza. Tá. Então, o pulmão perde a capacidade de fazer essa troca de oxigênio. Então, o paciente, quando ele precisa do ar, ele vai sentir falta de ar, porque não tem aquele local para fazer a troca gasosa. E isso é progressivo, então. Quanto mais exposto à injúria, vamos botar de novo como exemplo, que é o principal, o cigarro, o tabagismo, mais vai piorando e mais vai aumentando essa área de enfisema. Como também a bronquite. O que a bronquite faz? Ela diminui o diâmetro do cano. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles perguntam o que é o chiado no peito. Todo mundo fez essa brincadeira para irritar alguém ou o irmão. Encher o balão, botar a mão na pontinha e apertar. Faz aquele barulhinho. Eu fiz muito para irritar minhas irmãs. Aquele barulhinho ali é porque o ar está tentando passar por um espaço que a gente está obstruindo. Isso é o que acontece no chiado, no peito, né? No sibilo, no pianço, né? Que as pessoas falam. Mas, doutor, quando a gente apresenta um efizema, ele já é um dos sintomas iniciais já ter essa falta de ar? Ou é porque ele já está há muito tempo e aí a falta de ar já é um sintoma Exatamente. O efizema já precisa, na maioria das pessoas, um tempo mais prolongado de tabagismo. No caso, muda de pessoa para pessoa, obviamente, mas
Quando ele já está mais avançado, que apresenta o enfisema na tomografia de tórax, principalmente, o paciente já está tendo um pouco de cansaço, principalmente aos exercícios. Então, a evolução é essa. Inicialmente, eles começam com cansaço aos exercícios, que acham que não tem nada, não procuram um médico, que é uma falta de ar da idade, do envelhecimento ou qualquer outra coisa. E aí vai cada vez ficando mais difícil até o momento que ele vai ter cansaço para tomar banho, aos pequenos esforços, e depois disso uma necessidade de usar oxigênio para o resto da vida, né? Eu escutei, teve um médico uma vez que me falou que é como se você respirasse e, né? Isso. Então assim, tu não consegue respirar, encher. Perfeito. Então é realmente... É como se tu fosse encher um balão já cheio, na verdade. Porque um grande problema do paciente, principalmente enfisematoso, né? Ele não consegue botar todo o ar para fora. A gente chama disso de volume residual. Então ele tem um volume residual, o volume que fica no pulmão após ele soltar todo o ar é muito maior do que o nosso. Então ele vai tentar respirar, ele não consegue mais encher porque já tem coisa dele. Isso vai diminuindo a capacidade de respirar, a capacidade pulmonar, enfim. A gente chama isso de intolerância ao exercício. Então ele cada vez mais ele vai conseguindo fazer menos exercício, não consegue caminhar, não consegue. E essa é a progressão da doença pulmonar obstrutiva crônica, como principal causa o tabagismo. Doutor, além do cigarro, existem também agora os cigarros eletrônicos, que muita gente utiliza, achando que é uma coisa simples, não tem problema, é só né? Eu vejo até assim, pais que não ligam dos filhos estarem usando, porque assim, graças a Deus ele não está usando um cigarro de verdade, é um cigarro eletrônico. Então, eles conseguiram fazer um marketing do cigarro eletrônico, passando algo que é muito legal, é muito despojado, e é uma alternativa ao cigarro, sabendo que é muito prejudicial, inclusive para a DPOC. Para a DPOC. Ela entra seria até um assunto bem interessante também de a gente poder falar de uma forma mais extensa em outra oportunidade, mas isso que tu falou é muito interessante, né? Esses dias saiu uma reportagem na Veja, porque está tendo essa questão de ser liberado no Brasil ou não à venda, enfim, é uma outra questão. Mas eu fui atrás e observei quem estava fazendo uma propaganda. A Veja, às vezes, ela tem uma página que tu paga, né, para fazer um editorial, enfim, ali, que na verdade é uma reportagem paga, eles falando por que deveria ser aceito, né, no Brasil. Eu fui atrás. A empresa que estava ali patrocinando, na verdade, é uma subdivisão de uma outra empresa que produz cigarro. Então, na verdade... Uma desinformação? Eles estão mudando o foco. A gente tem que entender que, essa é uma opinião minha, né, não tem por que eu não falar, a gente tem que entender que as empresas de cigarro, o objetivo é fazer a dependência nas crianças e adolescentes. Aquele que já está dependente da nicotina, não tem mais, ele já foi. Agora, essas crianças e adolescentes, que é o interesse deles. Então, veio dessa forma. O cigarro eletrônico ele veio realmente para ajudar a parar de fumar, algumas ideias boas realmente, alguns estudos, mas hoje, da forma que está sendo, as pessoas que nunca fumaram estão começando a usar o cigarro eletrônico em vez do cigarro comum. O que acontece é que acabou de sair um estudo recente agora, até aqui no Brasil, que já se sabe que tem 6 vezes mais nicotina num cigarro, alguns tipos de cigarro eletrônico, do que num maço de cigarro por dia. E além disso, tem coisas ali dentro, milhões de substâncias que a gente nem sabe. Inclusive, eu estava lendo até cafeína inalatória, e ninguém sabe o que o café inalatório, em loucura pensar nisso, mas o que ele pode fazer, essa cafeína pode prejudicar o pulmão? Não se sabe ainda. Isso. Então, muitas coisas vão se descobrir, muitas coisas têm estudado. A gente sabe que existem algumas injúrias pulmonares que acontecem de uma forma mais aguda, que essa injúria realmente ela pode deixar meninas, adolescentes estão indo sendo internados com a pneumonite, que a gente chama, que é uma inflamação no pulmão, podendo levar a óbito. Então é uma coisa muito nova, mas o mais interessante que é uma coisa nova, mas o modo de marketing é o mesmo que se fazia na época dos nossos pais. Não está mudando nada. Sim. Que era a propaganda com os caras bonitos num filme, que era chique, né? Agora fumar. É o quê? Não tem só, não tem cheiro, né? Tem sabor e tem cor. E com essa questão aí de, enfim, como é que chama esses
da internet, Os influenciadores? influenciadores, né? Isso eles pagam as pessoas, enfim, e vai embora, entende? Isso entra muito na mente das crianças e adolescentes de uma forma muito mais rápida que antigamente. Isso. E como você falou, doutor, ainda não se sabe todos os riscos. Não se sabe todos os riscos. Se sabe que sim, prejudica o pulmão de diversas formas, isso já se sabe. Né? Não se sabe o que pode ocasionar. Então, porque o Brasil, com essa campanha que foi realizada, principalmente em termos de não poder fumar em áreas fechadas, enfim, diminuiu muito o tabagismo. Né? Então, é uma conquista. Então, isso para a sociedade de pneumologia está sendo um risco de as coisas voltarem a crescer de novo. A gente sabe que o tabagismo, por exemplo, aumentou nas mulheres. Né? Com a história de todos os mesmos direitos, que com certeza tem que acontecer isso, mas as mulheres também passaram a ter os mesmos costumes dos homens em relação ao tabagismo. Então hoje existe um aumento muito exponencial do câncer em mulheres. O aumento, né, é maior do que nos homens. É interessante. E doutor, será que esses cigarros eletrônicos, enfim, tanto o cigarro convencional, e eu inclusive acho, não sei se existem alguns outros tipos de cigarro que podem ocasionar a DPOC. Todos eles. Né? Todos eles têm uma certa influência. Sim, fumaça, em relação né? a isso. É uma agressão Qualquer pela fumaça. Porque o eletrônico não tem a fumaça. Ou ele tem a fumaça? Tem. Ele só não solta a fumaça. Tem fumaça. Mas entra o vapor. Claro. Solta tudo no som. Até no outro, né? Tu acaba... Então é isso. Como o cigarro eletrônico, enfim, é uma doença que realmente... O cigarro eletrônico tem outros pormenores, né? Tem, na verdade, outras particularidades que pode fazer também uma doença aguda que está levando os meninos para o hospital, enfim. Então, acho que o quanto antes a gente evitar, e principalmente dar as informações, eu acho que tem que dar as informações. Já tem acontecido no meu consultório hoje, eu acho interessante, adolescentes aí de 20, 22, que já vêm ver como é que está o pulmão. Comigo, sério, sabe? Doutor? Já Mas porque faz uso e fica com medo? Exatamente. Isso eu acho muito bom. E você já orienta? Já oriento, obviamente. Faz alguns exames, oriento, faz todo aquele... Muitas vezes mostra, né? Até porque, doutor, eu acredito que a DPOC, quando acontece... agora eu fiquei 10 anos sem fumar, então eu vou voltar ao zero e comecei minha vida de novo com meu pulmão zerado. Não é assim que acontece, Não, né? Realmente não é assim que acontece. Quando a doença está estabelecida, ela se torna irreversível. Não tem como voltar. Porém, é a curva, né? Se uma curva de função pulmonar, tu tem a função pulmonar aumentada, tu já tem DPOC, tu já está diminuído. Se tu parar de fumar aqui, obviamente tu vai ficar aqui e vai perdendo um pouquinho de função pulmonar de acordo com a tua idade. Agora tu vai aqui. Se tu continuar fumando, obviamente tu pode mudar, né? Então tu muda. Eu sempre falo para os pacientes assim: o senhor tem que se imaginar daqui a 10 anos. Como é que tu vai estar daqui a 10 anos? Se você parar de fumar agora, vai estar com a doença, vai fazendo uso de medicações, que a gente pode falar alguma coisa. Isso. Mas vai estar bem. É uma doença crônica. Isso é interessante. As pessoas têm que entender isso, que como doença crônica, como é a diabetes, como é a pressão alta, tem que usar a bombinha não vicia, enfim, é outra história, mas... E se continuar fumando? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Vai poder ter várias internações? Porque a DPOC é uma doença que faz o paciente ter muitas internações, muitas infecções pulmonares. E é isso que geralmente leva ao pneumologista, ao clínico, porque ele fuma, ele está com várias infecções pulmonares, ele tem que tomar antibiótico e ele vem saber por quê. Não, é isso. Aí a gente explica, olha, provavelmente é porque tem o DPOC. DPOC pode estar relacionado a algum tipo de câncer também, doutor? Ou uma coisa, outra coisa? Os dois têm como causas principais, né? Os dois têm como etiologia as mesmas coisas. Essa é a questão. Mas uma coisa não leva a outra. Não é que não leva, mas um paciente que tem DPOC, obviamente, tem um risco maior de ter câncer de pulmão, por exemplo, devido ao cigarro, né? Sim. Que geralmente é um tabagista. Né? Então, realmente. Não, sim, com certeza. Doutor, quando a gente fala em DPOC, existem, obviamente, alguns tipos de tratamentos, talvez? Alguns tipos de medicamentos que seja além de parar de fumar? Ou não? Exatamente, perfeito. Quando se faz o diagnóstico de DPOC, isso é importante, né? Então, os principais sintomas, até para poder explicar para as pessoas, tosse, né? Falta de ar,
chiado no peito e infecções de repetição. Tá. E principalmente uma falta de ar que vai piorando com o decorrer dos anos, né? Aí se faz o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico é uma história clínica detalhada do médico e um exame que avalia a função pulmonar. Tá. Que a gente chama de espirometria, ou até um exame um pouco mais aprofundado que a gente tem aqui em Tubarão, que chama pletismografia. Mas enfim, seria uma outra, né? Feito o diagnóstico, a gente vai para o tratamento. E o tratamento se baseia em 3 ou 4 pilares. Primeiro, cessação do tabagismo, que é um dos mais importantes, para não deixar a doença progredir. Medicações broncodilatadoras, que é as famosas bombinhas, que hoje em dia tem diversos tipos, diversas tecnologias, 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, que ajuda a dilatar os brônquios, né, que já estão um pouco inflamados, né, e obstruídos. Reabilitação, então isso aí é reabilitação cardiopulmonar, que é uma fisioterapia cardiopulmonar. Isso ajuda muito os pacientes, né, a melhorar a musculatura, a melhorar a falta de ar, que a gente chama de dispneia, e as vacinações. Então, tem muitas vacinas hoje que a gente precisa orientar os pacientes. A principal é para a pneumonia, né, que já está até pelo SUS, muitas delas, né? E aí tem outros tipos de vacinas que cada vez está se abrindo leque em relação a isso. Mas as vacinas são vacinas que geralmente não estão no nosso calendário e que daí a gente pode tomar, ou eu já tomei essa vacina alguma vez na vida e depois eu posso tomar novamente. Exato. Na infância, hoje em dia, está se oferecendo pelo particular, né, pelo privado, algumas vacinas para pneumonia. Já tem algumas para pneumonia. É que o calendário de vacinação tem as obrigatórias, mas Sim. também, de acordo com cada doença, ela se torna também, não digo obrigatória, mas acessível, né? Pelo SUS algumas e outras não. Então, por exemplo, a vacina da pneumonia, hoje em dia, a gente tem alguns subtipos de vacinas, algumas dadas pelo SUS, que a gente chama de Pneumo 23, que faz a cada 5 anos. Tem outras que em clínicas particulares, que a gente chama de Pneumo 15, que é uma vez só que faz, o Pneumo 20, e outras que estão vindo ainda, né? Que é inclusive que os nossos filhos tomaram, né? Sim. Que bebês tomam essas vacinas. Tomam, hoje em dia 13 tomam, alguns tomam a parte mais, mas não é, eu não sou um pediatra, né? Não tenho essas informações, mas não é dado pelo SUS, né? Não, sim. Que oferece no calendário. Né? E, doutor, você encontra alguma certa resistência de alguém, talvez, que entra no seu consultório, porque, né? Enfim, tô com falta de ar e tal, e você fala assim, olha, você vai ter que parar de fumar. E a pessoa fala, então tá, doutor, muito obrigado. E vai embora. É difícil. Como é que lida, né? A minha forma de lidar com isso, eu tento fazer de uma forma muito humana e orientação. Conversa, porque antigamente isso era formações, são formações. O senhor tem que parar de fumar, se não parar de fumar, não adianta nem vir aqui. A gente sabe que tinha isso. Muito rígido. Hoje em dia não. Né? Hoje em dia tu tem que falar para ele, isso é o que eu falo, é o meu dia a dia, saber que o tabagismo é uma doença, tem número de doença, tem o CID. E se é uma doença, existe tratamento. Por que doença? Porque existe uma dependência química e uma dependência psicológica, que também é muito importante. Com certeza. Então, a dependência química, tu precisa muitas vezes de tratamento. E tu tem que conversar isso com o paciente. Agora, tu não pode, isso na minha opinião, né, na maioria das vezes, claro, impor as coisas. Eu acho que tem que ter uma conversa, eu acho que o serviço das medicações é importante, o serviço do psicólogo é muito importante. Para mim, um dos grandes pilares, e o serviço do nutricionista e do professor de atividade física, né? São os principais aí que eu acho que fazem parte do combo. Mas eu tenho muitas histórias interessantes, histórias bonitas, pacientes que não conseguem parar, e também chega aquele no meu consultório que fala, não adianta o senhor pedir para eu parar de fumar porque eu não vou conseguir. Toda consulta eu tento falar um pouquinho, mas tu sabe que saber respeitar o espaço, né? Então isso acho que é uma conversa. Mas pessoas que vão e falam que não vão conseguir parar, mas que ainda continuam indo até você para acompanhar para fazer o acompanhamento, como é que está a progressão, para saber se tem que mudar o remédio, porque a função pulmonar vai piorando. É triste, assim. Eu sempre brinco com os pacientes que estão fumando agora, brinco não, falando, isso não é brincar, na verdade, mas eu sempre relato isso, que basta ficar um dia comigo no consultório que vai repensar. Né? Porque vai vir muitos casos. Porque vir né? um paciente usando oxigênio, que tu não pode sair de casa, sentar com oxigênio grudado em ti, ou que vai diversas vezes para o hospital, em internações longas, por falta de ar. Bom, o Covid esteve aí e muita gente sentiu isso. Com certeza. E, doutor, você acha que talvez, então, o perfil dos pacientes, ele pode ter
você falou já das mulheres, que, né, aumentou, mas pode ter mudado também por causa dos cigarros eletrônicos, enfim, a gente ainda não sabe como é que vai ser isso. Exato. Mas o perfil dos pacientes, você acha que ainda continuam os mesmos? São mais senhores, são mais homens? Então, hoje, né, eu pego pessoas, né, obviamente, com DPOC como tem um tempo, pessoas com mais idade. Né? Agora a gente não sabe, com a vinda do cigarro eletrônico, o que pode acontecer, mas provavelmente necessita de um tempo suficiente para fazer a doença. Isso que é a questão. Por isso que ela é uma epidemia silenciosa. Por isso que ela é uma epidemia subdiagnosticada, ou seja, pouco diagnosticada. Por falta de informações, por falta de achar que os sintomas são por causa do cigarro, por falta de muitos centros no Brasil não terem ou um especialista, ou não ter uma espirometria, né, que avalia a função e faz o diagnóstico, ou por não ter uma tomografia. Né? Então, isso que é interessante, ver que eu tenho um dado aqui que no Brasil a gente tem uma prevalência em torno de 12% a 15% de todos os pacientes adultos acima de 40 anos, 12% a 15% de DPOC. De todos os pacientes adultos acima de 40 anos 12, apresentam... Então, a prevalência entre 12% e 15%. Nossa, isso é muito alto. E tu vê que ela é a terceira, a gente está falando da terceira principal causa de morte no Brasil. No mundo, na verdade, né? Perde para quem? Para as doenças cardiovasculares, infarto e todas aquelas, e os tipos de câncer em geral. Tu vê que é a terceira entidade. Então a gente não está falando de uma doença rara aí que ninguém sabe, né? A gente está falando de uma doença atual. Muitos diagnósticos não são feitos, muitas pessoas vivem com isso e não sabem que tem a doença. Acho que isso que eu acho interessante. E como você disse, ela é uma doença que ela leva um tempo, né, para chegar ao seu estágio, assim. Perfeito, então, perfeito. Durante todo esse tempo, poderia já ter sido feito alguma coisa. Isso, exatamente. Mas não se faz justamente por isso. Acho que é uma coisa, acho que é outra. E eu acho, doutor, que você falou uma coisa importante. O cigarro, ele é uma dependência psicológica. Então, se você tem diabetes, você sabe que você não pode comer o açúcar. Né? Até um netinho chega pro vô e fala assim: vô, você tem diabetes, você não pode comer. Isso. Então, assim, é uma cultura já de que uma pessoa... Agora, o cigarro não. O cigarro é tipo, não, né? Então, assim, é difícil realmente você querer fazer uma pessoa parar de fumar se ela não quiser e tiver muita força de vontade. Exato. E principalmente, como tu falou, que é a grande intenção até minha quando a gente conversou, né, sobre falar esse assunto, é isso, porque a gente precisa, como câncer, pegar isso no começo, né, pegar a doença no início. Então, se eu pudesse dizer isso, é se você é tabagista principalmente, ou se tem fogão a lenha há muito tempo, aqui na nossa região isso não é tão comum, né? Mas principalmente o tabagismo. Mas até os interiores, acho que ainda tem muita gente, tem um pouco, né? Que cozinha bastante com Se tem um tabagismo de longa data, de 15, 20 anos, procure um clínico, obviamente um pneumologista, para ver se tem alguma coisa, para fazer um diagnóstico. Porque às vezes a gente acha que não tem problema. Às vezes a gente acha que não tem um cansaço, mas porque não usa o pulmão, porque é sedentário. Ou porque acha que tosse, catarro é de gripe. E não é da doença relacionada ao cigarro, principalmente. Então a orientação talvez seja essa, doutor? Pessoas que fumam há mais de 10 anos, 15 colocar 15 anos, procurar obviamente, um pneumo, mesmo se não está sentindo nada. Sintomas. Eu acho que existiu uma campanha muito grande em questão de coração, né, de doenças do infarto, a gente sabe que a gente se preocupa muito, né? Com o Covid, com a epidemia, né? Com a pandemia, né? Que aconteceu do Covid, isso virou um pouco para o pulmão também. As pessoas estão já mais preocupadas, né? Querendo fazer check-up do pulmão e assim vai. Então, o paciente tabagista, que fuma mais de 10 ou 15 anos principalmente, tem que fazer um check-up do pulmão também. Tem que procurar o seu pneumologista, fazer exames de rotina, exames de função pulmonar pelo menos uma vez, as vacinas, orientações e, obviamente, pegar orientações para parar de fumar. É mais ou menos isso aí. Doutor, me veio uma pergunta agora. O fumante passivo, ele também pode desenvolver alguma doença? Pode. Mas nesse nível? Não, estudos mostram, obviamente, que não é a mesma incidência, não é o mesmo nível de quem inala, mas pode-se sim, o tabagista passivo, né, as mulheres que moram, o marido que fuma dentro de casa, podem também desenvolver tanto o câncer de pulmão quanto o DPOC. Por isso é importante também essa orientação para que, né, eu não fumo, mas o meu marido está ali do meu lado, e às vezes assim, mas eu tenho que respeitar, mas acima de tudo tem que se respeitar e ter esse cuidado, né? Mas eu espero muito, doutor, que essas conversas, essas entrevistas, essas reportagens que não sejam compradas, né, elas tenham um impacto para esses jovens, para que eles se atentem e
e fiquem espertos, né? Para que a gente consiga diminuir, quem sabe, seria muito bom se parasse, se ninguém mais fumasse, mas enfim, e eu espero muito, né, que isso ocorra, e eu acho que vocês também, como profissionais que veem essa doença todos os dias, também desejam. Perfeito. E eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui, né, ajudando a disseminar essa informação, e dizer que a gente está sempre disponível quando tiver novos estudos, quando tiver alguma coisa que você acha que é importante, é relevante a gente passar para frente, está sempre bem-vindo. Perfeito, agradeço novamente a você, né? E também a Unimed por nos dar esse espaço para a promoção da saúde. Isso. Acho que a gente que tem um pouco de conhecimento dentro da medicina, a gente precisa ter essa promoção da saúde para a informação, desenvolver. Eu acho que isso é muito interessante, para os pacientes entenderem o que pode ser as doenças, as enfermidades e procurar o seu médico. Isso, procurar um profissional que você confie também, né, doutor? Acho que isso é muito importante. Muito obrigada, então. Obrigado. O Viva Saúde Unimed de Tubarão termina aqui. Eu quero agradecer a companhia de vocês. A gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 8h30 da noite pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed de Tubarão. Eu espero todos vocês. Até mais.